Olá, meu nome é Rafael Ribeiro. Peço licença a você para entrar na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, pois o programa Vida, Caminho e Luz está no ar. A todos os telespectadores que nos acompanham pela TV 7, aos ouvintes sintonizados na Rádio 7 e aos nossos internautas, deixo meus abraços fraternos, desejando a todos que possamos aproveitar esses momentos que abordaremos temas doutrinários. O programa, ultimamente, está tendo uma audiência incrível. Na sua estreia, no dia 6 de setembro, a audiência subiu em 200%, batendo recorde no horário. Quero agradecer a todos os comentários de incentivo e carinho que estamos recebendo de diversas partes do mundo, quanto ao trabalho de produção da TV 7. E o nosso convidado de hoje será Tálio de Tarsos, que é expositor de diversas casas espíritas, músico do grupo Semearte e colunista do nosso portal espiritonline.com. Ele faz parte da Fraternidade Espírita A Caminho da Luz, na cidade de Campina Grande, aqui no estado da Paraíba. Lá no Caminho da Luz, ele coordena atualmente o estudo do Livro dos Espíritos e hoje abordará o tema Trabalhando com Jesus. Durante o programa, perguntas poderão ser feitas pela plateia por escrito e entregues à nossa produção. As mesmas serão respondidas por nosso expositor ao fim da sua abordagem temática. Passamos agora a palavra ao nosso amigo Tálio de Tarsos, e que Deus, com seu amor, nos envolva e possamos aprender juntos. É um prazer tê-lo conosco. Meus amigos, felicidade imensa de estarmos aqui hoje, de podermos adentrar tantos lares, de podermos adentrar no seu coração, através da TV 7. Agradecer imensamente à Fundação 7 pelo convite, pela oportunidade de estarmos servindo mais uma vez. É com muita alegria que a gente vê a doutrina espírita se expandindo, a doutrina espírita chegando nos 4 cantos do mundo, através da internet. E isso é só o início do que essa doutrina tem para nos oferecer. Muitos ainda vão escutar e vão ser consolados e vão aprender com esta doutrina de amor. No dia de hoje, nós vamos trazer um tema bastante relevante para nós que somos espíritas. Nós vamos falar sobre o trabalho no bem, o trabalho aquele que nos edifica. Através desse trabalho nós conseguimos chegar àquilo que Emmanuel nos lembra sobre iluminação, autoiluminação. Muitos lembram da máxima do Espiritismo, onde fora da caridade não há salvação. E Emmanuel nos lembra que a salvação poderia ser aí interpretada como nossa autoiluminação, onde nós podemos chegar mais adiante, mais longe, onde podemos nos iluminar e automaticamente iluminar aqueles que estão à nossa volta. Hoje nós adentramos e estamos falando da doutrina espírita. E somos propensos e queremos ser trabalhadores dessa doutrina. Muitas vezes a gente se questiona como eu vou ser trabalhador dessa doutrina, onde eu vou começar a servir nessa doutrina, como eu posso trabalhar ao lado daquele que a doutrina espírita nos diz que é o nosso modelo e o nosso guia, Jesus. Quantas e quantas pessoas já passaram ao longo da história tentando trabalhar ao lado de Jesus e muitas vezes acharam que estavam trabalhando com Ele, mas estavam fazendo tudo ao contrário do que Ele nos ensinou. O trabalho com Jesus requer muito mais de cada um de nós, requer muito mais da nossa abnegação, da nossa luta, do nosso esforço pessoal. A doutrina espírita vem nos convidar a tudo isso, se quisermos ser verdadeiros e honestos trabalhadores. Muito antes de Jesus estar aqui, os filósofos já questionavam o sentido da vida. Sócrates dizia através de Platão que uma vida sem ser questionada, sem ser analisada, não deveria ser vivida. E a partir disso, nós começamos a entender que mesmo antes do advento da doutrina espírita, mesmo antes que Jesus estivesse conosco, nós já tínhamos uma indagação maior sobre esse sentido da vivência. Passou-se e chegamos à era de Jesus, onde Ele veio trazer a sua lei, o seu amor, a sua paz.
E quando Jesus veio, está lá, quando a gente lê no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, quando ele diz: eu não vim destruir a lei, mas eu vim dar execução. A lei mosaica não vinha ser destruída, aquela que Moisés trouxe primeiro e mostrou o caminho que cada um de nós precisávamos percorrer. E Jesus veio ensinar como executar essa lei, como fazer para que consigamos adiantarmos na vida. O Espiritismo também veio dizer: eu não vim destruir o cristianismo, mas eu vim dar cumprimento a ele. Aquele cristianismo redivivo de Jesus, aquele que Paulo propagou em todos os cantos que conseguiu chegar. Mas a gente lembra de Paulo. A gente lembra quem foi Paulo, que era Saulo. E quando Jesus o encontrou e ele teve a sua vista deturpada, ele sentiu a presença do Mestre e indagou: Senhor, o que queres que eu faça? Quantos de nós já sentimos a presença do Mestre e de Deus nas nossas dores, nas nossas dificuldades, e indagamos: Senhor, o que eu posso fazer? Mas nós costumamos dizer: Senhor, faz com que essa dor passe. Senhor, faz com que isso desapareça da minha vida. Eu não quero sofrer, eu não mereço sofrer. Mas quantos de nós tivemos a coragem de olhar para dentro de cada um e dizer: Senhor, o que queres que eu faça? Por que isso está acontecendo comigo? Onde eu preciso trabalhar? Em que seara eu preciso começar a trabalhar? Essa era a nossa indagação. E Paulo, depois de falar sobre o cristianismo por onde percorreu, depois a Igreja Católica institucionalizou, cresceu, e tivemos durante muito tempo o cristianismo muito longe daquilo que Jesus veio deixar de lição e de mensagem. Tivemos uma igreja ou um cristianismo onde as pessoas se diziam enviadas de Deus, que tinham poder para falar e para agir em nome de Deus, de que se não fizesse aquilo que estava determinado e que eu mandasse fazer, poderia ser castigado, levado ao inferno, ser sucumbido. Tanto é que vivemos eras de inquisições, de fogueiras, de perseguições, de cruzadas, de sangramentos. O cristianismo parecia perder a sua essência. O medo tomava conta. E se não houvesse respeito, seria através do medo, seria através do apontamento para que o cristianismo pudesse ser praticado. Em meio a tudo isso, no século XIII, surgia na Itália Francisco de Assis, que nos mostrava a melhor maneira de sermos cristãos: viver para o outro, para servir, para ajudar, abdicando de si mesmo para poder servir ao outro. E Francisco de Assis dizia uma frase muito célebre: divulga o Evangelho e, se for preciso, utilizai as palavras. No sentido de que, para que a gente pratique o Evangelho, para que a gente esteja determinado a ser um trabalhador do bem, nós precisamos praticar e não apenas falar. Já tivemos no século XX Madre Teresa de Calcutá, que dizia também de que mãos que trabalham são muito mais santas do que os lábios que oram. No sentido de que nós precisamos agir, precisamos fazer, precisamos buscar a dor do outro e que precisa do nosso auxílio. O que estamos fazendo por aqui? Mas quando foi passado a fase de escuridão, a fase medieval, de mais de 1500 anos de escuridão, surgiu o iluminismo com os filósofos, os novos filósofos. Em um deles se encontrava René Descartes, o racionalista, o que pensava, e que tinha também a frase: penso, logo existo. E que posteriormente, no livro Meditações, René modificou um pouco a sua frase quando disse: sou,
logo existo. Porque René não se conformava com o fato apenas de viver por viver, se questionava, será se eu estou aqui mesmo? Será se isso tudo não é um sonho? De onde eu vim, para onde vou? O que eu devo fazer com tudo que tem em minhas mãos? E aí, ao contrário de René, surgiu outro filósofo, John Locke, que era do empirismo, trouxe o empirismo. E John Locke dizia, para nós sabermos se estamos aqui, nós precisamos passar por experiências. Nós precisamos atravessar pelas situações que a vida nos impõe, porque nós, quando nascemos, somos como uma tábua rasa e precisamos, com o passar das experiências, adquirir o conhecimento necessário. Mas René Descartes dizia, nós já temos alguma essência, nós já viemos predeterminados, situados a fazer algo. Não é necessário e não é possível que nós sejamos uma tábua rasa. O que a gente começa a perceber na era iluminista é que havia uma liberdade de questionamento. Tudo começava a ser questionado, a ser pensado, a ser colocado. E não tardou muito para que em 1857, em Paris, houvesse o lançamento do Livro dos Espíritos. Allan Kardec, também estudioso, professor, cético até então, foi fazer um estudo sobre aqueles fenômenos que até então eram considerados sobrenaturais. E a partir disso, surgiu a doutrina dos Espíritos. Bem, nesta luta constante para chegarmos até a doutrina dos Espíritos, que nos trouxe um novo conceito de amor, um novo conceito de religiosidade. Quando nós vamos para o capítulo 6 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala do Cristo Consolador, nós lembramos a passagem de João, quando Jesus disse, se me amardes, se cumprires a lei do meu Pai, Ele enviará um Consolador prometido, o Espírito da verdade, que vai chegar até vós e vocês irão compreender. Ora, em 1857 surge a doutrina dos Espíritos. E aí todos nós lembramos que todos queremos ser espíritas. Quando adentramos a casa espírita, quando saímos às ruas, nós muitas vezes, quando as pessoas nos perguntam, dizem, você é de que religião? Ah, eu sou espírita. Ah, eu frequento tal casa. Ah, eu sou um trabalhador assíduo. Ah, eu frequento a mediúnica lá. Ah, eu frequento um grupo de estudos. Mas a gente tem que lembrar que o trabalho sem evangelho é um trabalho sem consistência. Quando a gente lembra da parábola de Jesus e dos trabalhadores da última hora, em Mateus, no capítulo 20, 1 a 16. Quando Jesus diz que o reino dos céus se compara a um dono de uma vinha que sai pela madrugada a recrutar trabalhadores para trabalhar na vinha. Naquele tempo de Jesus, os trabalhos aconteciam de 6 da manhã às 6 da noite. Eram 12 horas de trabalho. E as pessoas eram contratadas naquele tempo pelo dia e recebiam ao final do dia a sua recompensa. E as pessoas que buscavam trabalho ficavam nas praças, esperando serem chamadas para o trabalho. E o dono da vinha saiu à procura desses trabalhadores. E às 6 horas da manhã, na primeira hora, ele saiu e encontrou os trabalhadores e disse, vai trabalhar na minha vinha, que ao final do dia eu te pagarei 1 denário pelo trabalho. E os trabalhadores foram. Depois ele saiu à terceira hora, que era às 9 horas, à sexta hora, que era o meio-dia, à 9ª hora, que era às 3 horas da tarde, e saiu também à 1ª hora, que era praticamente a penúltima hora de trabalho do dia. E quando foi nessa penúltima hora, ele encontrou os trabalhadores por lá. E aí perguntou, por que vós estáis aqui ainda, sem trabalhar? E eles responderam, porque ninguém veio nos assalariar. Ninguém ainda nos chamou para que a gente pudesse trabalhar.
E o dono da vinha disse: pois então vai, a minha vinha, trabalha, e ao final do dia pagarei o que é justo. Ao final do dia, assim como prometeu, o dono da vinha chamou seu encarregado e disse: vai e faz o pagamento a todos eles. Começa dos últimos e vai até os primeiros. Os últimos começaram a receber, aqueles da 1ª hora, da 9ª hora, 1 denário pelo seu trabalho. Os primeiros que tinham chegado logo cedo, achando que iam receber mais porque trabalharam mais tempo, também receberam 1 denário. E inconformados foram até o senhor da vinha e disse: como? Nós estamos aqui desde o começo do dia, nós já estamos trabalhando há muito tempo, e o senhor nos assalaria com a mesma coisa que assalariou esses que chegaram quase agora? E o senhor da vinha diz: o que de mal eu fiz contigo? O que de errado eu fiz contigo? Não foi assim que eu combinei? Te disse que pagava 1 denário ao final do dia, e estou fazendo um pagamento justo? Vai-te e recebe o teu. Porque assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, pois muitos serão os chamados, mas poucos serão os escolhidos. O que Jesus nos lembra nessa parábola é daqueles que trabalharam na última hora, mas estavam esperando para o trabalho. Ou seja, quando a gente faz uma reflexão, quando a gente já passou aqui no início, de Sócrates, Platão, depois teve Paulo, depois os apóstolos, o cristianismo foi ganhando espaço, depois a Igreja Apostólica Romana, tantos tiveram a oportunidade de começar o trabalho, depois os filósofos com os questionamentos, e só em 1857 o advento da doutrina espírita. Ora, e esses que trabalharam até agora? E esses que vieram até agora? Em 1857 surge a doutrina espírita. Com que intuito? Por que o espiritismo nos apareceu? E aí a gente vai questionar. É uma nova religião que nos trouxe aí várias situações? Não. O espiritismo não se trata de uma nova religião. Se a gente for lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, quando está falando sobre o Espiritismo, a primeira frase de Kardec é que o Espiritismo é uma nova ciência. E no conceito da doutrina espírita é uma doutrina filosófica, científica e de consequências morais baseadas no Cristo. Ou seja, quando o Espiritismo disse que não veio destruir o cristianismo, mas veio dar-lhe cumprimento, ele veio rebuscá-lo no cristianismo redivivo. Aquele que eu devo amar ao outro, aquele que eu tenho que amar o meu inimigo, que eu tenho que oferecer a outra face. É essa a busca que o Espiritismo vem nos dizer. O Espiritismo vem dizer que se eu morrer hoje, eu vou daqui a um tempo voltar para aqui, ou para outro mundo, ou que eu já vim de outras vidas. O Espiritismo não vem dizer só isso. O Espiritismo vem nos lembrar sobre isso e da importância dos estágios evolutivos. Mas o Espiritismo vem me dizer que eu tenho contato com o mundo espiritual e que eu posso falar com os meus filhos que morreram, minha mãe que já faleceu, com um ente querido, com um amigo. Não vem dizer só isso. Mas o Espiritismo vem mostrar da sua justiça. E justiça sem reencarnação seria injustiça. A reencarnação é a maior forma que Deus nos dá a sua misericórdia, de justiça e de bondade. E a partir daí, a gente lembra que aquele Deus rancoroso queria levar aquelas pessoas para o inferno se não cumprisse as determinações religiosas. Ele foi começando a ser deixado de lado. Quando em 1517, Martinho Lutero colocou na catedral alemã as suas 95 teses, combatendo os desmandos da igreja, contra as indulgências, as perseguições, contra as missas em latins, necessitando que as pessoas tivessem mais proximidade com Deus. E ali surgia a reforma protestante. E aí a gente começa a fazer um paralelo. Se o cristianismo de Paulo, com o tempo na igreja,
ficou distante. Hoje o protestantismo de Lutero, em alguns irmãos protestantes, também começam a ficar distantes. Precisamos voltar para o início, para a base do cristianismo, como para a base do protestantismo, que somos cristãos, e a partir daí entender o que nós precisamos fazer nesta vida. Porque Kardec, ele iniciou o Livro dos Espíritos com uma das perguntas mais belas. Ele não perguntou quem é Deus, porque Kardec já não personificou a figura divina, mas ele perguntou: o que é Deus? E os Espíritos responderam: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então quer dizer que Deus não é mais aquele Senhor barbudo, raivoso, com o dedo apontado, com ira, com revolta, com raiva, que vai me punir por eu não fazer A ou B, por eu não agradar A ou B, por eu não fazer tal situação ou outra. Não. Não. Deus é apenas justo, é bom, é caridoso. A doutrina espírita veio nos dizer isso. Mas só em 1857, por quê? Por quê? Quando a gente começa a lembrar de que Deus não era esse homem tão bravo, a gente lembra de Voltaire, que dizia: eu não acredito no Deus que os homens criaram, mas eu acredito no Deus que criou os homens. Esse é o Deus justo. Esse não é o Deus, esse Deus que fala é o Deus que estão propagando. Então nós não podemos também acreditar tanto quando se fala em cristianismo, quando se fala em espiritismo. Precisamos saber a essência dessa fala. Precisamos saber se o trabalhador é realmente o trabalhador da última hora. E quem será esse trabalhador da última hora? Quando a gente vai para a instrução dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando se fala justamente do fato dos trabalhadores da última hora, na instrução dos Espíritos, se eu não me engano, o Espírito Constantino, ele nos lembra que ele vai falar sobre os espíritas que vão começar a surgir e vão começar a trabalhar na seara do bem, mas faz um alerta de que nem todos que estão dentro da doutrina espírita vão conseguir seguir o mesmo caminho. Uns irão se perder. E aí há uma pergunta: mas como é que a gente vai saber quem é o espírita verdadeiro, o bom espírita, como Kardec lembra no capítulo 17, Sede Perfeitos, e quem é o espírita que não está junto realmente da causa? E ele nos responde: vocês vão reconhecer por quantas lágrimas ele conseguiu enxugar, a quantas pessoas ele ofereceu consolo, a quantas pessoas ele praticou a lei de caridade, de justiça e de amor. Quantas pessoas ele usou da caridade, como entendia Jesus, que no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual é o sentido da palavra caridade entendida por Jesus, os Espíritos respondem: indulgência, benevolência e o perdão das ofensas. Nada mais é do que isso a caridade. E aí a gente começa a lembrar de que não basta que a gente trabalhe, é preciso exercer o trabalho com amor. Eu lembro de uma história que foi contada num livro sobre Madre Teresa de Calcutá, que uma das irmãs que faziam trabalhos voluntários com ela foi estudar e acabou se formando. E quando ela estava a caminho para receber, numa viagem para receber o diploma, ela sofreu um acidente e desencarnou. Uma jovem freira. E quando ela estava próximo do desencarne, ela olhou para sua Madre Superiora e perguntou: por que Jesus me leva com tão pouco tempo? E a Madre olhou para ela calmamente e disse: porque Jesus precisa de ti e não do teu trabalho. E a gente lembra que o trabalho por si só vai ser edificante se nós colocarmos amor nele. Aqueles trabalhadores da última hora que trabalharam apenas 1 hora na vinha, tiveram a sensibilidade de ficar todo dia na praça esperando que alguém os chamasse para trabalhar.
E aí vem a velha máxima, quando o trabalhador está preparado, o trabalho aparece. E eles estavam lá, mesmo na última hora do dia. Quantos de nós temos até 6 horas da noite para largar nosso trabalho, e quando dá 5, a gente fica doidinho para ir embora? 5 horas. Só que naquela hora, entre 5 e 6, pode aparecer o trabalho mais importante da nossa vida na encarnação. Aqueles trabalhadores da última hora, que estavam ali às 5 da tarde, podiam dizer: hoje não tem mais trabalho para mim não, de 6 horas já encerra tudo, o sol vai se pôr, e não tem como a gente trabalhar na lavoura. Mas eles estavam esperando. E trabalharam com afinco. E aí a gente lembra da doutrina espírita, que vem por último. Logo nesse momento de regeneração, logo nesse momento de transição, a doutrina espírita só me aparece em 1857, tão nova. Por quê? Será se ela não já está sendo a última hora? E os trabalhadores que estão entrando nela começam a despertar para isso? Mas o que nós que dizemos sermos espíritas estamos fazendo dentro da doutrina? O que faz com que hoje a gente esteja assistindo essa palestra, com que eu esteja aqui hoje falando? O que é que nós estamos querendo buscar dentro dessa doutrina? Apenas a nossa iluminação, a nossa salvação? Apenas a nossa evolução espiritual e evolução moral? Apenas isso? Eu acho que a gente precisa de mais. Porque se eu chego na doutrina espírita por uma curiosidade, isso é fato, isso é normal. De várias maneiras as pessoas vão começar a chegar dentro dessa doutrina, vão começar a entendê-la, mas precisa saber o que veio buscar aqui. Porque a gente não pode, meus amigos, ser espírita em parte. Nós precisamos ser espírita em tudo. Eu não estou dizendo que a gente não precise questionar a doutrina. Lógico, Kardec questionou sempre. O codificador e os grupos de estudos estão aí porque nós temos muito o que aprender. Mas nós não podemos tirar licenças em certas situações. Nós não podemos vir para a casa espírita, receber o passe, assistir a palestra, sorrir, abraçar, tomar água fluidificada, mas ao chegar na nossa porta, a gente passar direto no irmão que pede um auxílio, não de um dinheiro, mas de um olhar. Então eu só sou espírita dentro da casa espírita, dentro da igreja? Quem são esses trabalhadores da última hora? Só são os espíritas? Não. Só são os evangélicos? Só são os católicos? Só são os cristãos? Não. Mas são aqueles que fazem o bem pelo bem. São aqueles que já têm a sinceridade no coração. Agora, para a gente descobrir tudo isso, é preciso lembrar o convite que a doutrina nos faz: o autoconhecimento, a busca interior, para sabermos o que viemos buscar aqui, a quem ajudar e como nos ajudar, para conseguirmos andar nas etapas evolutivas. E é a partir daí que nós temos que entender que na hora que passa na nossa televisão um caso de um criminoso que entrou numa casa, que matou uma pessoa, e a gente ainda naquela energia diz assim: era para morrer junto. E o nosso estudo, e as nossas palestras, e os nossos entendimentos, e a nossa consciência: Thales, mas a gente tem instinto? Tem. A gente ainda está se livrando? Tá. Mas a gente lembra de Chico, da água, que na hora que o instinto vem, que a emoção vem, a gente toma um gole de água e fica com a boca cheia por 10, 15, 20, 30, 5 minutos, se aquele instinto não passa. Mas nós precisamos começar a trabalhar com as ferramentas que a doutrina também nos dá. A doutrina não está dizendo que nós somos perfeitos, até no capítulo 17 do Evangelho, quando fala de sede perfeitos. A perfeição é a perfeição que nós podemos chegar no nosso estágio evolutivo.
Jesus não está pedindo que nós sejamos perfeitos de um todo, mas até onde a gente possa ser perfeito. E é essa a busca que nós precisamos ter. Nós precisamos ser espíritas médicos, espíritas engenheiros, espíritas serventes, espíritas garis, espíritas pedreiros, espíritas repórteres, espíritas jornalistas, espíritas odontólogos, espíritas recepcionistas. Primeiro os espíritas à frente do trabalho, para lembrarmos dos princípios que precisamos levar no nosso trabalho. Essa é a nossa busca. E aí a gente diz, mas eu não estou na doutrina, e quando é muitos os chamados e poucos os escolhidos? Chamados nós já estamos sendo. Nós já estamos sendo buscados a sermos chamados. Mas nós precisamos deixar-nos nos escolher. Precisamos sermos escolhidos porque nós temos o livre-arbítrio e Deus nos permite que nós sejamos escolhidos. Mas nós que precisamos fazer essa escolha. Muitos os chamados. Foram chamados os cristãos, como a gente falou no início, os filósofos. Foram chamados os iluministas, foram chamados sempre durante os protestantes, os hindus, os hebreus, os egípcios, foram todos chamados. E quantos escutaram? E nós, que também já fizemos parte dessa leva em outras encarnações, quantas vezes fomos chamados? Quantas vezes escutamos? Eu escutei uma história na Revista Espírita que falava sobre um senhor que estava querendo fazer um trabalho edificante. E aí foi buscar nos jovens, disse, eu vou conseguir jovens para fazer esse trabalho. Quando mostrou o trabalho, os jovens disseram que não entendiam, não tinham alcance para realizar o trabalho. Chamou as pessoas de meia idade e eles alegaram falta de tempo para fazer o trabalho. Chamou as pessoas mais idosas e esses diziam que estavam cansados, que o corpo já não mais conseguia responder e não tinha condição de fazer o trabalho. E ele, desesperado, disse, meu Deus, o que eu vou fazer para realizar esse trabalho? E ele pensou, já sei. Contratou 5 músicos, colocou no canto de uma praça, com pandeirolas, violões, cuicas, tamborins, reco-reco, e pediu para eles cantarem. E aos poucos, uma multidão foi aparecendo. E quando aquilo já estava com tanta gente, ele pediu para a banda parar e dispensou os músicos. E aí começou a falar sobre deveres cívicos, família, amor, paz. E metade daquelas pessoas saíram. E ele continuou na sua fala, falando agora da importância de fazer o bem, de ajudar, da caridade. E mais metade foram embora. Quando foi ao final, ele disse, agora eu preciso de vocês que estão aqui, para um trabalho edificante. 2 moças, 2 jovens, um senhor de meia idade e 2 idosos. Disseram, nós estamos prontos para o trabalho. E ele, de joelhos no chão, olhou para os céus e disse, Senhor, eu agradeço por esses irmãos que estão aqui nesse trabalho. E uma pessoa que ia passando e acompanhou tudo, bateu no ombro dele e disse, como você se contenta com pouco? Tinha mais de 1000 pessoas aqui e você aí fica feliz porque só tem 7. E ele disse, meu irmão, cada um desses 7 vale por mais de 1000 dos que estavam aqui, porque eles querem trabalhar. Então a gente às vezes fica desmotivado, porque o trabalho tem com pouca gente, porque o pessoal não está apoiando, e eu vou me desestimular, eu vou sair. Não. Muitos os chamados, poucos os que se deixam escolher, o que realmente quer trabalhar. Porque o trabalho no bem, meus irmãos, requer abnegação, requer renúncia, requer disciplina, requer que a gente esteja com a paciência, com a serenidade para auxiliar. E nem todos ainda estão preparados, mas o chamado está sendo feito. E aí a gente fala de tempo de transição, de planeta de regeneração. Estamos, mas a gente está fazendo o quê
para que esse planeta consiga se regenerar? Qual a nossa contribuição no momento em que somos chamados, como esse Senhor na história chamou e precisou trazer os músicos para atrair pessoas, mas ficou até os últimos ficaram mesmo sem música, escutando tudo e disseram que iam trabalhar. Quantos de nós somos chamados e nós não prestamos atenção? Mas nós precisamos ser bom espírita e lembrar em que tipo de solo nós queremos que a semente caia. E aí a gente vai lembrar da parábola do semeador. Quando diz Mateus que Jesus naquele dia saiu para falar com os apóstolos, mas logo uma grande multidão se fez e Jesus iniciou. Naquele dia, quem saiu a semear foi semeando. E no caminho algumas sementes caíram, mas vieram os pássaros e comeram. Depois, algumas das sementes caíram em terrenos pedregosos. Elas não tinham raiz profunda, cresceram, mas quando o sol veio, elas morreram. Outros caíram em espinheiros. Elas começaram a crescer, mas quando o espinheiro veio por cima, abafaram e mataram. E por fim, outros caíram em solo fértil. E conseguiu florescer. Se nós queremos ser escolhidos, precisamos primeiro escolher que tipo de solo nós somos. Porque a semente foi jogada. Mas nós precisamos saber se a doutrina espírita, essa que a gente vem e que diz que somos estudiosos, que diz que nós somos trabalhadores, realmente está dentro de nós. Se nós saímos nas ruas com a casa espírita na nossa cabeça. Se na hora da diversidade lá fora, se a gente age como verdadeiro espírita ou como bom espírita. Que tipo de solo nós queremos ser? Que tipo de trabalhador nós queremos ser? Porque aquele que diz, que chega na casa espírita e diz, eu vou trabalhar em tudo, eu vou fazer tudo, eu queria que fizesse isso também, eu queria que tu também fizesse isso, vamos montar isso aqui, vamos fazer isso ali, olha, toda segunda-feira eu fico aqui, toda terça eu fico aqui, na quarta eu fico aqui, na quinta eu fico aqui, na sexta, no sábado, domingo. A pessoa, os 7 dias da semana, diz que vem trabalhar. Passa-se 2 meses, 3 meses, caiu em terreno pedregoso, não teve raiz, o sol vem, na primeira adversidade, deixa o trabalho. O trabalho precisa ser levado a sério. Precisamos ser esse trabalhador de última hora. Se acha que o trabalho ainda que deve ser feito não apareceu, primeiro procure dentro de si o que vieste fazer. E se ainda não apareceu realmente aquilo que tens vontade, espera com calma, com abnegação, com tranquilidade. Eu vou aqui relembrar um fato que Haroldo Dutra comentou numa das últimas palestras dele, quando a gente fala desse tempo de transição planetária e de regeneração. Haroldo nos lembra que a revelação do Velho Testamento dizia que nós temos 7 dias na semana. Eu vou fazer uns cálculos matemáticos aqui, eu não sou bom de matemática, nunca fui, mas vou me arriscar. Nós temos 7 dias na semana. E nesses 7 dias nós temos um dia, durante esses 7 dias, que a revelação do Velho Testamento chama de Shabbat. É o dia que a gente vai se desconectar com o mundo e fazer nossa conexão com o alto, com Deus. Quando a gente passa para a segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, versículo 8, ele diz que para Deus um dia é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos é como se fosse um dia. Se a gente for fazer a conversão, durante 7 dias na semana, nós temos 7.000 anos. Aí a gente vai para o livro dos Espíritos. Pergunta 50. Houve um primeiro habitante na Terra? Kardec pergunta. E os Espíritos respondem, estes que tu chamam Adão, não foi o primeiro, nem foi o único. Pergunta 51, Kardec. Podemos saber há quanto tempo Adão viveu na Terra? Há quanto tempo?
Os espíritos respondem: há mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. 4.000 anos antes de Cristo. Quando a gente vai fazer uma conversão, a gente 4.000 anos antes de Cristo, hoje a gente está a mais de 2.000 anos depois de Cristo. O espírito Ismael, em 1831, ele reuniu os espíritos pouco antes da codificação da doutrina e fez o seguinte comentário: não esqueçamos que estamos no século do advento do Consolador prometido. Quando a gente vai para Emmanuel, no livro Missionários da Luz, Emmanuel diz que 4.000 anos antes de Cristo, quando viveu Adão, a Terra fazia sua última semana como planeta de provas e expiações. 4.000 anos antes de Cristo, 2.000 anos depois de Cristo, 6.000 anos. Se cada dia corresponde a 1.000 anos, 6 dias. O 7º dia é mais 1.000 anos. Parece que a Terra vai entrar num Shabá. Mas aí no programa Pinga Fogo, perguntam a Chico Xavier: Chico, em que ano, mais ou menos, entraremos no mundo de regeneração? E Chico responde: Emmanuel nos lembra que por volta de 2057. Quando o espírito Ismael reuniu os espíritos e falou sobre o advento do Consolador, ele ainda disse: nos preparemos nos próximos 100 anos para os outros 100 que irão vir consequentemente. 1857. 100 anos depois, 1957. Mais 100 anos depois, 2057. Aí eu vou fazer um cálculo. Se cada dia corresponde a 1.000 anos, e num dia nós temos 24 horas, quantos anos corresponde cada hora? 1.000 anos é um dia. Um dia tem 24 horas. Quanto equivale a hora em 1.000 anos? 1.000 dividido por 24. 42 anos é cada hora. 2057 menos 42, 2015. Parece que nós estamos na era do trabalho. Parece que nós começamos a ser chamados. Mas, como diz Haroldo, Jesus ainda está recrutando. Não é lá no Cine, não. Com a carteira de trabalho, não. Para ir para a fila do Cine e a gente esperar o JPB dizer a gente: tem vaga de emprego hoje lá no Cine, e a gente ir lá. Não. Jesus está esperando o coração aberto para que a gente seja o trabalhador da última hora. Se a gente quer dizer que estamos num planeta de regeneração e num momento de transição, sejamos o trabalhador da transição. Temos a oportunidade de vivenciar e ter o conhecimento da doutrina espírita. Como diz no dito popular, estamos com a faca e o queijo na mão. É luta, é trabalho, mas é gratificante. E aí a gente pode dizer que seremos sim os trabalhadores da última hora, de que entendemos o recado da doutrina espírita, porque a gente já está cansado das dores, a gente já está cansado das brigas dos próprios espíritas dentro das casas espíritas. E para que a gente não se engane, para que a gente não fique perdido, a gente chega ao final da nossa explanação com uma música que foi falada numa reunião mediúnica, sem autoria, através de um médium, mostrando a necessidade que temos de sermos bons espíritas, de que nós não nos enganemos, só seremos espíritas mesmos se estivermos andando junto com Jesus, trabalhando com Jesus, trabalhando com Deus. E para encerrar, meus irmãos, ele disse assim: ó meu Deus, como é tão triste quem a fé não cultivou,
Quem deixou a alma de lado e pelo corpo interessou, esquecendo que a ampulheta da vida não para não. Por mais lindo que seja o corpo, a enfeite tomba morto rumo à degradação. Outros só querem destaques, honrarias e louvor, montam um palco da vaidade desfilando seu valor, esquecendo que a vida é um rio que vai além. Manda, desmandam, embargam, mas existe um fato na terra: ninguém é melhor do que ninguém. Outros querem o poder sem saber como usar, querem tudo nas mãos ter, querem a todos controlar, esquecendo que o tempo rói toda a estrutura. São loucos gritando ao vento, cheio de dor e tormento, rumando à sepultura. Certamente os amigos devem estar se questionando. Esses são materialistas, vivem só no desengano. Mas lamento informar que isso é postura de ateu. Quem preenche vastas listas não são os materialistas, mas os próprios espiritistas que esqueceram-se de Deus. Muita paz. Agora iremos à segunda parte do nosso programa com as perguntas que foram feitas. E a nossa primeira pergunta é: o que é preciso ter exclusivamente para ser um trabalhador do Cristo? Bem, Rafael, Emmanuel, como a gente explanou, Emmanuel ele sempre nos lembra que para que a gente trabalhe no bem, o primeiro ponto que a gente tem que ter é o nosso autoconhecimento. Sabermos das nossas limitações, das nossas imperfeições, mas também das nossas potencialidades. E a partir daí começar a desenvolver o trabalho nas nossas potencialidades e começar a aprender nas nossas limitações como devemos melhorar. Porque, como lembra Kardec, o verdadeiro espírita nós nos reconhecemos pela sua transformação moral e pela sua luta contra as suas más inclinações. E é necessário que a gente siga Jesus. Quando a gente fala ser trabalhador do Cristo, nós não precisamos ser igual a Jesus, mas tentarmos seguir o seu modelo, os seus ensinamentos. Então, é necessário que a gente deixe as paixões de lado, o egoísmo, o orgulho, que são as chagas que dificultam o nosso andamento no trabalho do bem. Então, eu sempre costumo dizer, quando o trabalho, mesmo na casa espírita, seja um trabalho voluntário, seja um trabalho do bem, quando ele passa a nos gerar ciúmes, como ele passa a nos gerar paixões e apegos, é melhor que a gente se afaste do trabalho, porque o trabalhador do Cristo, ele é um trabalhador determinado e aberto, mas o caminho não é fácil, mas é necessário que tenha comprometimento e, como Emmanuel ensinou a Chico, e serve para todos nós, para ser um trabalhador do Cristo, é necessário disciplina, disciplina e disciplina. A segunda pergunta é: quando se trabalha com Jesus, o trabalho ganha um significado diferente? Olha, eu costumo dizer, Rafael, que nenhum trabalho do mundo encarnado que a gente recebe através do dinheiro, a nossa contraprestação, ele se equipara a um trabalho com Jesus. Até quando a gente faz um trabalho profissional e que recebe a contraprestação em dinheiro, se a gente trabalhar com os princípios de Jesus, o dinheiro será visto em segundo plano, diante da felicidade que a gente tem de trabalhar e de ajudar as pessoas que estão à nossa procura. Então, quando a gente vai até fazer uma palestra, quando a gente vai fazer um trabalho mais importante, como eu digo, que o trabalho ele precisa ser com afinco, precisa ser com vontade, como o próprio trabalhador da última hora, não importa se nós estamos sendo chamados agora só nesse período final para trabalharmos, mas que a gente se dedique a esse trabalho. Então, quando a gente se dedica a trabalhar com Jesus ao lado, a recompensa da gente vem em forma de alegria, de esperança, de paz, de serenidade e de tranquilidade. E isso
realmente, como ele diz, o fardo dele é leve e o jugo é suave e a gente caminha bem melhor. A nossa terceira pergunta é: o Espiritismo, codificado por Kardec, está distante do movimento espírita na atualidade? Olha, Rafael, Kardec ele já dizia e já tinha a preocupação de que os maiores dificultadores do espiritismo seriam os próprios espíritas. Até porque é necessário que a gente, como eu volto a bater na tecla, que a gente tenha um autoconhecimento. Muitos de nós nos dizemos espíritas sem nem saber o que realmente a doutrina espírita nos fala, nos ensina. Então, quando se envolve pessoas, quando se envolve ser humano, é natural e normal de que se tenham paixões, que se tenham ciúmes, de que se tenham vaidades, e isso precisa ser controlado para que a gente não perca a essência do espiritismo, assim como durante um tempo perdemos do cristianismo, durante um tempo perdemos, hoje os muçulmanos, o islamismo, uma extrema, perde também o seu controle da sua essência. Então, eu não diria que está tão distante, eu diria que falta um pouco mais, e aí eu posso até ser criticado, eu acho que falta um pouco mais de Kardec aos espíritas. Nós olhamos muito a doutrina espírita através de Jesus, que sem Jesus a doutrina espírita também não caminharia, mas nós precisamos andar com um codificador também ao lado, junto com Jesus. Eu acho que falta mais um pouco de Kardec e de entendimento dessa doutrina maior, para que a gente consiga andar melhor. Nossa quarta e última pergunta é a seguinte: certa vez li que não importa o tamanho do trabalho que me dispus a fazer, mas o tamanho do amor que depositei no trabalho que me propus a fazer. Você concorda com isso? É de extrema importância, porque a gente sabe que em 5 minutos a gente muda a vida de uma pessoa e a nossa vida também, né? Quando a gente diz que quer saber o valor de um tempo, a gente pergunta a um maratonista que perdeu uma disputa por milésimos de segundos. Então, o tempo ele é muito relativo, não importa a quantidade do tempo, até porque aquele funcionário que às vezes está há 30 anos numa empresa, ele não contribui tanto como um funcionário que há um ano chegou na empresa. Tempo não significa competência, é um indício, como diz Haroldo Dutra, é um indício de competência, mas não significa competência, é um indício, não significa. Competência é aquilo que a gente trabalha com afinco, com amor. Então, todo o nosso trabalho, por menor que seja, a gente às vezes, pela nossa vaidade, a gente não quer distribuir água, a gente não quer entregar papelzinho na frente da casa espírita, não quer lavar um banheiro, não quer varrer uma casa espírita, mas não importa o trabalho. Se ele for exercido com amor, nós com certeza ganhamos muito mais com isso. Pedi e se vos dará, buscai e achareis. Batei à porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha. E aquele que bata à porta, abre-se-á. Jesus nos ensinava, quando assim se referia, que devemos nos esforçar na busca do que necessitamos, uma vez que a ajuda de Deus só ocorre para quem trabalha e se empenha na procura do desejado, usando da humildade, sinceridade, fé e confiança. Embora Deus saiba o que precisamos e nos auxilie sempre, a nossa ligação com Ele é necessária para que possamos agir com mais confiança e equilíbrio, garantindo-nos o sucesso do trabalho. Ao analisarmos o Antigo e o Novo Testamento, encontramos 152 vezes a palavra trabalho. Porém, é no Evangelho de João, capítulo 5, versículos de 1 a 17, que encontramos a inesquecível passagem em que Jesus, curando o paralítico do tanque de Betesda, menciona que ele e o Pai trabalham até hoje, ao dizer: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Joana de Ângeles, no livro Leis Morais da Vida, psicografado pelas mãos do nosso querido Divaldo, no capítulo A Bênção do Trabalho, nos ensina que o trabalho é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal, porquanto conquista valores incalculáveis com que o espírito corrige as imperfeições e disciplina a vontade. Assim, meus caros irmãos, como o trabalho é imprescindível para o desenvolvimento da inteligência, para a evolução das pessoas, da mesma forma também o repouso. Ele também está dentro das leis da natureza.
Hoje, mais do que nunca, isto é importante, porque a vida urbana se caracteriza por uma agitação contínua, sendo despendido um gasto excessivo de atividade, mas mudança física, emocional e intelectual de atitude, de trabalho. O lazer é necessário para facilitar o relaxamento das tensões, para possibilitar a reflexão, a programação de novas atividades. Tem o homem, portanto, que conhecer a si mesmo, como nosso irmão Thales já falou. Deve colocar todo o seu esforço no trabalho digno e edificante, em prol de si próprio e do semelhante. Para isso, deve ele se utilizar de todos os recursos orgânicos, materiais e intelectuais que possui. Não nos esqueçamos, por fim, que Deus nos ajuda, na medida em que nos esforçarmos na busca do que precisamos. Tudo concorrerá em nosso favor se trabalharmos com afinco, humildade, fé e confiança. Não há milagres. As grandes obras, conquistas e vitórias são frutos unicamente do trabalho digno. E é sempre um prazer ter um convidado como Thales no nosso programa. Agradecemos a Thales pelo tema abordado e que possamos continuar nossa reflexão sobre o ensinamento trazido hoje e comungar esses ideais do Cristo e da doutrina espírita. Agradecemos a Deus, nosso Pai maior, ao nosso querido irmão e amigo Jesus, a equipe da TV7 do Mundo Físico, e não podemos esquecer de agradecer a nossa equipe do Mundo Espiritual, que nos ilumina sempre. Foi um prazer imenso estar com você. Até o nosso próximo encontro.